Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo, pens desde 1956. No ar, cara, agora tu vai falar. Marketing e ou propaganda. Esse programa, normalmente, ele é conduzido por Roberto Pintaúdi, não por acaso eu mesmo, e a melhor jornalista do business gaúcho, Márcia Cristófoli, mas que provavelmente, por duas razões, deve chegar atrasada hoje. Ela está grávida. A rádio, isso aqui é uma rádio, tu sabe, né? É a primeira rádio web do Brasil, porque é uma rádio feminista. A gente só toca MPB aqui, menos Roberto Carlos, e tu podes falar o que tu bem entender aqui, inclusive em termos de palavrão. Só tem um palavrão que é vedado aqui na rádio, que tu não pode dizer. Os outros tu pode dizer o que tu quiser. Não pode falar é cu aqui. Cu não pode falar. Entendeu? Mas se eu falar do dinheiro, do dinheiro de Cuba, como é que eu vou dizer? É cu? Não. É Cuba, não. Não, cu. O dinheiro, a moeda de Cuba se chama cu. Ah, não, mas aí não é o palavrão, aí é o dinheiro. Sim, mas aí é um substantivo. Mas não deixa de ser a palavra cu. Não. Eu estou falando de português, cara. Ah, português. Aquele rapaz, ele fala perfeitamente espanhol, entendeu? Ele vai dizer, se ele se referir ao dinheiro de Cuba, vai... Tá, e tu pode dizer CU também, o dinheiro de Cuba. Ah, CU, então tá. Entendeu? Cara, como não tem regras aqui, e só tem essas 2, 3 regrinhas, eu acho que não é difícil tu me obedecer, né? A ti obedeço tudo. É. José Aveline não sei. Neto. Parece que é. Diretor, proprietário, office boy, impressor, tu é tudo na revista Gol, né? Desde que a revista... Que está fazendo quantos anos? Vai fazer o ano que vem, em maio do ano que vem, 37 anos ininterrupto. 37. Eu me permito te repetir aqui uma coisa que hoje, em termos de digital, ganha mais expressividade. A tua revista, a revista Amanhã e a revista Press do Júlio Ribeiro, elas formam um triunvirato assim que é uma espécie de resistência da mídia impressa. Eu não sei quantos anos a Press tem, mas tem um tempo bastante grande. Deve ter uns 10, 12 anos, não passa disso. E Amanhã, quanto tempo tem? Amanhã tem talvez uns 25 anos. Isso, tu vê. A revista mais antiga do Brasil hoje, ou melhor, no Brasil não, a mídia impressa aqui do Rio Grande do Sul, e talvez do Brasil seja a revista Gol. Pois eu vou te fazer uma pergunta a respeito de revista impressa. É uma coisa curiosa, eu até mais ou menos sei, porque eu sou do métier, né? Eu vou falar umas palavras das antigas para te acompanhar na tua faixa etária, entendeu? Porque eu sou um cara moderno, mas eu sou muito maleável. Então, eu tenho que me adaptar às dificuldades e facilidades dos convidados. Então, eu vou falar algumas palavras de antanho para tu entender, entendeu? Perfeito. Compreendeu? É o seguinte, tem uma curiosidade... que hoje, tá? Hoje, 5 de dezembro de 2019, cara, como é grande em tempos de digital, em tempos de redes sociais, em tempo de blogs, em tempo do cacete desse tipo, o que tem de revistas para nichos. Cara, é só tu ir num clube, num consultório dentário. Então, revistas fashion, o que tem de revistas... E são revistas caras, bem produzidas, com fotos, 4 cores, bem diagramadas. Cidades do interior, aí eu acho que não tem uma cidade do interior que não tenha só revista. Que coisa curiosa, porque a internet, uma das grandes vantagens da internet é exatamente isso. Eu estou aqui na Avenida Farrapos, eu estou lá em Portugal, eu estou na Turquia nesse momento, eu estou na Itália... Por que tem essa coisa tanto assim da revista, mais do que o jornal? O Metro desistiu de viver, né? Cancelaram. Aliás, a Band não vai ter mais, tu sabe, né? Estou informado. Caiu fora. Por que ainda um último apego ao papel? O que é isso? Tu sabe que eu te diria o seguinte, quando começou a surgir massivamente as redes sociais, em tese, eu comecei a me preocupar porque eu achei que a revista ia sucumbir, ia desaparecer, sumir. Achei que ia sucumbir mesmo. Mas, no decorrer do tempo, eu procuro sempre, ao longo dos anos, sempre consultar, conversar, porque, às vezes, eu sou editor, sou diretor, office boy, sou office boy, sou integrador de revista, sou cobrador, eu sou pau para divulgador, toda obra, sou divulgador, sou jornalista, estou na empresa, sou tudo.
E até para amenizar custo. O importante é que a revista chegue no local onde eu tenho interesse Amenizar em chegar. custo ou porque tu é mão de vaca? Não, é amenizar custo mesmo. Um pouco, as duas coisas, amenizar custo um pouco mão de vaca, muito pouco. Mas mais amenizar Tem que custo. sobrar um dinheirinho para acompanhar as Copas do Mundo, né? Tem que sobrar um dinheirinho para ter convidar a mulher para fazer uma viagem para o Brasil, o filho, para dar um passeio, e a Cuba, que eu gosto muito de ir a Cuba. Né? Mas a revista, hoje, os jornais, eu estou tendo informação forte de que os jornais do Brasil estão lentamente desaparecendo e sucumbindo, os jornais. Mas isso aí é o que eu estou dizendo, mas eu já tenho outras informações que alguns jornais tradicionais do Brasil acho que não vai morrer. Tipo, Zero Hora, Folha de São Paulo, Estadão de São Paulo. O New York Times foi lá embaixo e ressurgiu. Porque o que é que acontece? Forte. Hoje as pessoas procuram, em função da dualidade e das dúvidas que as pessoas têm em redes sociais, que muita gente posta muita coisa boa, mas tem muita gente que posta muita porcaria. Então, hoje, as pessoas querem ter a credibilidade de um jornal sério que publique coisa que as pessoas possam ler um bom artigo interessante para ter consciência, para ter noção das coisas. E a revista, eu achei que as revistas caíram muito, muito. Nas bancas de jornais e revista, hoje, caíram aproximadamente a venda quase 50%. Quase 50%, ou vamos dizer assim, ou 50%. E eu tenho perguntado para os donos, proprietários de bancas de jornais e revistas, tenho perguntado por que a revista não desapareceu, não morreu total ainda. E os caras têm dito o seguinte: as revistas, algumas revistas, né, ainda inclusive citou a revista Gol, ainda sobrevive porque são publicações nossas, são publicações tradicionais, são publicações atuais, né, e que tem muita mídia. Por exemplo, a tua revista, os caras falam, tua revista, eu ligo a Guaíba, está lá os caras estão falando na revista, eu ligo a Gaúcha, está lá os caras falando, liga a Bandeirante, está lá, liga a Rádio Granal, está lá. Vejo nas redes sociais... Acesso a EO, está lá. Está tudo. A revista está em todas. Então, a visibilidade da revista, em tese, ela é boa. E ela relativamente vende bem, vende mais para colecionadores. Mas o ponto mais importante que eu quero frisar e finalizar é que as revistas ainda têm mais procura do que os jornais. Quer ver que coisa, né? As revistas ainda têm mais procura. Para ter uma ideia, uma banca, vou citar uma banca em Porto Alegre aqui, que é uma banca tradicional que está há muitos anos, tem quase 80 anos, que é a banca banca ali em frente. Não é da Praça da Alfândega. Aquela é uma antiga também, foi e voltou, desapareceu, voltou, mas aquela banca da São Jorge, bem em frente ao edifício União, o antigo edifício União, em frente à prefeitura, do lado do Mercado Público. Os caras atravessavam antigamente de um lado para o outro, lá no... Exatamente, eu me lembro disso aí. Isso é do teu tempo. Aquela banca... Por que tu não adota um slogan para a tua revista, para falar da tradição dela, disse assim, uma revista do tempo do Mata-Borrão? Eu sou do tempo do Mata-Borrão mesmo. Eu tinha 13, prédio, 14 anos e subi, gostava do Mata-Borrão. Prédio lindo aquilo, cara. Prédio lindo. Aquilo ali Aquilo seria uma relíquia hoje em Porto Alegre. Seria uma relíquia de Porto Alegre, aquilo seria ponto turístico. Ponto turístico. Mas as caras... Depois eu vou te contar uma que... As pessoas destroem as coisas bonitas da cidade. Eu vou te contar uma que depois tu vai pesquisar, vai saber, e um dia tu vai entrevistar o sujeito. Tu sabe que eu já respondi para várias pessoas, se um dia eu concorresse a algum cargo, tipo vereador, prefeito, coisa assim, a minha plataforma seria sempre a mesma: planejamento urbano. Aí as pessoas perguntam, por que planejamento urbano? Porque a primeira coisa que eu ia fazer era tentar, é claro, ia ter os mesmos problemas de sempre, de saúde, de segurança, do cacete. Mas eu acho, que ninguém gosta de coisa feia, cara. Ninguém gosta de coisa feia. Se as pessoas vão para Berlim, vão para Nova York, vão para não sei aonde, e sempre elas voltam com essa observação. Tem outras várias, mas elas voltam. Mas como é limpa aquela cidade, como é bonita aquela cidade. Lugar sujo tu não conserva, tu não cuida, tu não preserva. Tu vê como os motoristas aqui do Rio Grande do Sul e de outros lugares do Brasil são relaxados. Atira ponta de cigarro, atira não sei o quê. Eu ia cuidar de planejamento urbano, ia deixar a cidade bonita, bem pintada, bem organizada, com flores. Tu ia ver. Porque tu, por exemplo... Vou mal forçar uma comparação, hoje já não é tanto isso. Mas, por exemplo, tu vai no Banco Safra, tu vai com determinado jeito, determinada roupa, determinada coisa, porque é um banco top. Tu no Banrisul, tu vai de bermuda.
Não é que tu desrespeite o Banrisul, porque é uma coisa mais simples, entendeu? Então, eu trataria de enfeitar a cidade, planejamento urbano. Para quê? Para que as pessoas começassem a gostar daquele lugar, porque tu só cuida de lugar que tu gosta. Tu não cuida do que tu não gosta. É verdade. Entendeu? Eu vou te dar uma sugestão que fica em pauta isso aí. Um dia tu pode até lembrar, e eu tenho o telefone dele, tu pode falar, que seria uma bela de uma matéria, boa, uma bela de uma entrevista com o Aires Cerutti. O Aires Cerutti, que é um membro da ARI, da Associação Rio Grandense de Imprensa, é um cara muito legal. Eu trabalhei com ele na revista Programa, com o Políbio Braga, com a Ana Amélia e com o Pedro Ruas, há muitos anos atrás, e juntamente com o Aires Cerutti, na revista Programa, quando era na Galeria Chaves. A Galeria Chaves também hoje é um ponto turístico moderno, que está com elevadores e tal, com escada rolante, bem diferente. Mas essa questão do ponto turístico é uma coisa fundamental. Eu acho que tu cairia muito bem dentro de um sistema, de um quadro aí, de uma prefeitura, que alguém pudesse te dar um cargo lá e que tu pudesse fazer um bom desenvolvimento, um bom trabalho, organograma, do bem da cidade, cuidar da cidade, pontuar as coisas importantes para mudança. Quer ver que coisa interessante, que ideia interessante, tu não te perde onde tu está aí, só eu estou te pedindo um delta aqui, quando a gente interrompe alguém, a gente pede um delta. Sim. Entendeu? Eu estou te pedindo um delta. Esses dias eu fui no Trianon, que está todo modernizado e tal, ali conversando com o cara que administra. Ali, o antigo gerente. Trianon, né? Não, é o mesmo ainda, só que eles modernizaram. Mas ele tem o nome ainda, Trianon ali, porque aquilo ali é da Melco Nieve, né? Elvin, né? Não. Botaram logotipo, tudo, é o mesmo. Eu disse para o cara que eu tinha uma ideia há muito tempo, de improviso ali na hora da conversa, que era o seguinte: tu imagina. Não está funcionando, Márcia. Não, mas não tem ar aqui dentro. Ele tem que ligar lá na parede, que aquele troço está sem pilha. Liga ali para ela, por favor, Júlio. Está ligado? Bom, mas... não sei se dá para aumentar ali. Essa entrevista tua aqui, ela é espontânea e diferenciada. Como é que vai? Já vou me apresentar. Tudo bem. Chegou. Tudo bom? Tudo ótimo. É que a entrevista está tão boa que ele faz uma pausa assim muito dentro do espontânea. Isso Aí aí. pergunta, cara, tu não te esqueceu de trazer um cafezinho para mim? Pô, está numa entrevista. Márcio, eu disse para ele que não ia ter cafezinho, convidado que se atrasa. A única pessoa com autorização, com ganho de causa, que pode se atrasar ou ao chegar a hora que quiser aqui, é essa moça aqui, a Márcia Cristófoli, a melhor profissional do jornalismo, do business no Rio Grande do Sul. Conhecia a Márcia? Já conhecia de nome, né, Márcia? Não sei se a gente já se conversou alguma vez. É provável. Acho que não, né? É provável, na época que eu era repórter do Coletivo ainda com Vieira, é provável que eu, tenha ali feito alguma entrevista, alguma coisa assim. Eu, aliás, já dei muitas entrevistas para a Coletiva Net. Verdade. A participação da Márcia aqui é tão mágica, tá, que ela está, como se dizia no teu tempo, em um estado interessante. O que seria um estado interessante? Pode traduzir Era para... a gravidez de uma mulher. No tempo dele, os homens querendo ser delicados com as mulheres, eles diziam assim, ela está num estado interessante. Está no estado interessante. Eu estou num estado interessante. É tão mágica essa gravidez da Márcia, que aqui houve essa convergência de energias. Tu está sendo entrevistado numa rádia. Eu já te falei no começo, aqui não é um rádio, é a Rádia EO. Ele sempre muda as coisas, ele gosta de ver sempre alguma coisa diferente. Ele adora. Ser diferente de todos. O que em tese é bom, porque para não ficar sempre no trivial, né? Não, porque nós temos duas linhas de dois eixos aqui que são a base da rádio. Primeiro, é uma rádio feminista. E aqui a gente só toca MPB menos Roberto Carlos. Entendeu? Deixa eu dizer uma coisa para ti aqui. Deixa eu só agora anunciar oficialmente o programa em marketing ou propaganda, agora com a diretoria completa. Roberto Pintaúdi, não por acaso é o mesmo, e Márcia Cristófoli. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Perfeito. Desculpem o atraso. Não, tu não te atrasou. Nunca, né, Chegou Pinta? um pouquinho depois da hora. Eu fiz suspense. Está em casa, ela tem todo direito. Mas eu quero te dizer uma coisa para ti, que eu acho que é importante, um dia tu tem que fazer uma entrevista, mas tu tem que ajudar a fazer uma pesquisa, talvez até comigo, a gente pode fazer uma pesquisa junto. Que eu acho uma das coisas assim, ó, nós estamos falando de ponto turístico, né, e coisa e tal, e
falamos no Mata Borrão. Só para te pegar o gancho, eu estava sugerindo para ele como eu salvaria Porto Alegre e deixaria essa cidade mais interessante, mais bonita, mais rica, com mais participação da comunidade, que é o planejamento urbano, Márcia. É isso que ele está se referindo, que eu tinha colocado aqui antes. E olha, então, veja só, então o Mata Borrão seria uma das coisas assim que a gente falou do Mata Borrão, que é um prédio histórico que houve, que tinha antigamente na Borges Medeiros, que era uma... Que esquina com a André de Neves. Tu chegou a conhecer o que é Mata Borrão? Mata Borrão era uma coisa de papel, assim, que a gente fazia assim, quando se escrevia com caneta tinteiro para secar a tinta. Este prédio era todo de Faz todo vidro. sentido, inclusive, né, Mata Borrão. Ele foi construído e o design e a arquitetura dele... Tinha um formato todo de vidro de Mata Borrão. De Mata Borrão era uma coisa espetacular no coração de Porto Alegre. Pois a modernidade entendeu que tinha que demolir aquilo lá para fazer um prédio. Então, horroroso, onde lá onde é aquele troço que a prefeitura diz que é o Pague Fácil, ou Resolva Fácil. Tudo fácil. Ali, exatamente. Fácil ali. Já começa com aquela cara dos funcionários. O que tu quer aí? O próximo! Muito fácil. Então, o setor imobiliário no Rio Grande do Sul, e acho que em todo o Brasil, ela está assim, tomando conta de tudo. Isso aí, por dinheiro, o pessoal faz qualquer coisa. Né? Mas eu queria lembrar de uma coisa que é importante, que é uma das coisas que me dói até hoje, nos dias de hoje. Vou fazer agora, dia 1º de janeiro, 70 anos. E eu nasci... que é um caco, hein? Eu tô que é um caco, é? Que isso, Pergunta apenas se eu tô que é um caco? Claro que não. Olha, pessoal, olha que a palavra dela tem muito mais valor que o teu, né? A Márcia é uma pessoa gentilíssima. Não, né, além de ser gentilíssima, ela sabe pontuar bem a característica das pessoas, se tão caco ou não tão caco. Que coisa mais deselegante. Mas é um ordinário do bom, que é por isso que eu gosto dele. Mas eu quero dizer o seguinte, eu morei muitos anos no Partenon, na Paulina Zurenha, a famosa Paulina Zurenha, que é um ponto de tráfego em Porto Alegre, muitos anos, sempre foi uma rua conhecida no Brasil inteiro. E eu morei na esquina da Paulina Zurenha com a Bento Gonçalves. Na época, a minha casa, a casa do meu pai, e uma outra casa do lado, era uma casa de um delegado de polícia. Aliás, aquela região ali do Partenon, a Bento Gonçalves, é uma região ainda menosprezada, porque ainda não destruíram por inteiro. Tem um pedaço ali da Bento Gonçalves que tem umas construções, umas casinhas, assim, uma arquitetura tribunita que são parecidas com exatamente, em frente ao Partenon Tênis Clube. Lindas. É fantástico. Todas resgatadas, aquilo ali, eu acho que deve ser tombados, né? Tomara, não, eu acho que são tombados, sim. Mas mais adiante, onde eu morava, na Paulina Zurenha, na esquina, e modéstia à parte, a casa que nós morávamos era uma casa modesta. Era uma casa modesta. Sim, porque tu é um homem de poucas posses, Era do meu pai, né? Era uma casa relativamente boa, modesta. Mas isso é uma entrevista sobre mídia, a revista dele, o último lançamento, por isso que a gente está falando do resgate Porto Alegre. Apenas um gancho. É só um delta. É só um delta. Para completar, então, onde nós morávamos, ali onde meu pai e meus irmãos nós morávamos, a rua toda era tudo chão batido e era tudo maloquinhas. O morro todo era maloquinha. Hoje não tem mais maloquinhas no Brasil inteiro. Acabou as maloquinhas. Hoje é tudo de alvenaria, né? As casinhas, entre as maloquinhas hoje são tudo de alvenaria. E na época era um glamour, os morros desciam para tocar samba, né? E no máximo tinha alguns punguistas, mas não tinha, subiam nos morros, entraram nas vielas para procurar alguns amigos e algumas amigas, arrumar uma namorada, fumar também. Mas era um glamour, porque era tu entrava sem risco de... Tu viu que a Anvisa liberou maconha para fins medicinais? Vi, saiu nos jornais aí. Eu comecei, quando eu vi aquela Tu gostaste, muito público de cara, eu já vi, tu e o Freud já compartilharam. Tu conhece o Freud? Né, Pinta hoje? Não, já comecei a sentir alívio para minhas dores. Aí é sempre que é verdadeira. Estou tentando contato com a Anvisa para ver se está incluído dores Mas tu tem uma coisa de bom, tu tem dignidade como eu, porque eu não escondo para ninguém o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Não, mas eu fumava quando era jovem. Agora é para fins medicinais. Não, agora para mim também é fins medicinais também. Achei que era fins recreativos agora. Também não deixa de ser também. Em resumo, no local onde eu morava, sempre esteve ali, até hoje, os dias de hoje, que tem um prédio grande lá, que é um ponto, eu diria, ser um ponto turístico. Parece um presídio, poderia ser até o Hospital São Pedro. O velho Hospital São Pedro, que tem mais de 100 anos.
Muito mais de 100 Tem uma anos. arquitetura bonita. Tem uma arquitetura bonita. Dizem que tem um jardim interno lá que é muito bonito, interno. né? Pois, no passado, olha, eu devia ter uns 15 anos de idade, mais ou menos, em frente ao Hospital São Pedro, tinha uma floresta gigantesca. Uma floresta que, no mínimo, devia ter mais ou menos uns 2 hectares. E 2 hectares são 20 mil metros quadrados. Claro. É uma área grande, muito grande. Então, as pessoas, os doentes, os fins de semana, os pais, os familiares que vinham visitar os seus doentes no Hospital São Pedro, não entrava no hospital nas celas, alguns perigosos, que não dava para sair, porque pessoas de alta periculosidade, alguns doentes, mas alguns muitos acessíveis que podiam sair da cela e tal. O que eles faziam? O que faziam os visitantes, as pessoas que iam visitar os doentes? Convidavam os doentes para fazer piquenique no parque. Olha só, para fazer piquenique no parque, num troço espetacular, era uma coisa, era um glamour. Eu achava aquele espetacular. Eu saía da Paulina Zuren, às vezes saía do morro, descia, ia dar um passeio lá na floresta. Eu ia dar um passeio na floresta e via lá o pai, o irmão, o tio com o doente ali fazendo piquenique. Eu achava aquele espetacular. Até para efeito de terapia para os doentes, era uma coisa maravilhosa. O que aconteceu? O que aconteceu? Que é uma coisa inexplicável até os dias de hoje. Que eu tinha vontade de saber se esse cara está vivo, o que foi o diretor, o presidente lá, o que foi do Hospital São Pedro, para saber que é esse sujeito que mandou destruir, desmatar toda a floresta, para até os dias de hoje, isso faz mais ou menos mais de 50 anos, não tem não tem estacionamento, não tem supermercado, não tem nada. Desmataram para ficar desmatado até os dias de hoje, e está uma área vazia. Até tem um campinho de futebol, que às vezes alguns morros lá, os neguinhos descem para bater uma bolinha lá, mas a maior parte. Então, eu queria ter oportunidade para um dia conversar com esse cidadão que mandou desmatar aquilo ali, para ficar desmatado, para não ter nenhum valor nos dias de hoje. Porque hoje, se derrubar uma árvore, está sujeito a sair grampeado e ir para o presídio central. Pois o sujeito mandou desmatar toda uma floresta para ficar até os dias de hoje. Não, tu não ia conseguir explicação nenhuma, sem valor porque nenhum. essas coisas essas pessoas fazem por nada, não se sabe bem São por quê. uns débil mental maluco, os ordinários, cafajeste. Nós vamos Porque eu diria o seguinte, porque é inadmissível desmanchar, desmatar uma floresta para nada. Se fosse para construir um prédio, tivesse alguma explicação, para construir uma escola, coisa parecida, ou até aumentar um anexo do próprio Hospital São Pedro, aí tudo bem. Sim. Mas não, foi 50 anos desmatado para nada, simplesmente para nada. Nós começamos falando aqui no marketing ou propaganda de hoje. Só para concluir o raciocínio, eu gostaria de saber quem é nesses anos 60, mas quem foi o diretor do Hospital São Pedro nesse período que mandou desmatar. Eu tinha vontade de entrevistá-lo, de bater um papo com essa pessoa, conversar com essa pessoa, para saber uma explicação disso aí. Esse cara deve ser algum assessor do Jair lá e tem a ver com esses problemas na Amazônia, provavelmente. É possível. Nós vamos fazer um delta aqui. Perfeito. Porque é o seguinte. Tá, primeiro eu quero te fazer uma pergunta. Tu quer aumentar o ar-condicionado ali? Não, agora está ótimo. Não, porque senão eu abro a porta, que o ar-condicionado de lá é mais forte, ele entra... Não desligar. Eu queria, na verdade, gerar mais ou menos. Menos frio. Ah, bom, então eu ia ter... Mas já me acostumei, foi só o choque térmico. Ah, então tá. Fiquem tranquilos. Duas outras coisas, Márcia. Tu acompanhou o salão ontem? Sim. Então tá, então a palavra é tua. Fala um pouco, ela tem que falar sobre o salão, porque ela acompanha, ela é a melhor jornalista... Salão de baile? Melhor jornalista, de baile também, melhor jornalista do business do Rio Grande do Sul. E ela atenta, como acompanhou ontem a premiação das agências de propaganda, e a Rádia, aqui, a gente sempre faz questão de enfatizar que a gente, na medida do possível, e mais isso e mais aquilo, a gente quer prestigiar as agências de propaganda, coisa que tu não faz na tua revista. Tu fica catando dinheiro aí, direto, de anunciante, dando teus carteiraços, e tu não prestigia. Tu devia, cada edição da tua revista, tu devia de oferecer. Olha que ideia boa que eu vou te sugerir, não te cobro nada, tá? Tu devia de botar uma página, pega a relação das agências de propaganda cadastradas na ARP, e a cada edição tu liga para uma agência, assim, me manda um anúncio da tua agência que eu vou publicar sem custos.
Tu imagina o que resultado bom que tu teria. Agente veículo tem que prestigiar as agentes de propaganda, cara. Ou tu acha que propaganda existe por causa de quê? Por causa do Orestes, o secretário de comunicação da prefeitura? Por causa de quê? Por causa das agências de propaganda. Por causa de quê? Por causa de quê? Se não existisse agência de propaganda, não existiria propaganda. Entendeu? Nós temos que prestigiar as agências de propaganda. E ontem foi o Dia Mundial da Propaganda. E teve o salão e a Márcia acompanhou e eu gostaria que ela divulguei no programa do Rogério Amaral, casualmente, ontem, o dia 4 de dezembro, que eu trabalhei na DVB no passado. Não, você tem que botar na tua revista. E na DVB eu sabia que tinha muitas festas no dia 4. Eu fui em várias festas no passado, do dia da propaganda. Sempre foi dia 4. Tá, fazia no passado em Gramado. Vamos deixar a Márcia falar sobre a noite de ontem. Márcia, contigo. Bom, vamos lá. Ontem, então, no dia 4 de dezembro, que é o Dia Internacional Mundial da Propaganda. Então, o salão então sai do calendário da terceira semana de novembro, que era tradicional, para ir, então, para início de dezembro. Então, ontem foram 17 categorias reveladas, né? Outra coisa interessante é que mudou o local da festa. Já fazia mais ou menos uns 3 anos que vinha acontecendo no Barra Shopping. E aí, esse ano, o evento se mudou para Canoas. Foi para o centro de eventos do Parque Shopping Canoas. Um lugar muito legal também, muito bonito. Alterou o público, não? Eu não sei, talvez porque o centro de eventos do Parque Shopping é um pouquinho menor do que o do Barra, então eu confesso que eu não tenho muita noção assim, de quantidade. Mas estava com um bom número de pessoas. Estava com um número interessante, estava bem frequentado. Agências, praticamente, eu acho que eu vi praticamente todas, assim, senti falta de pouquíssimas, mas representados por pelo menos 1 ou 2 profissionais, algumas com certeza muito mais em peso, né, especialmente aquelas que concorriam às categorias, enfim. Foi muito bacana, foi um formato também diferente de palco, era um palco 360, então não importava onde as pessoas estivessem sentadas ou localizadas, tinha uma boa visão de todo o palco, enfim. E aí a gente teve... Sempre antecede a revelação dos vencedores das categorias as homenagens da ARP. Né? Então, são 3 homenagens que eles chamam de Prêmio Reconhecimento ARP. E um prêmio chamado Prêmio Laírson Kunzler, né? Em homenagem ao Laírson, vítima de um assalto em 2016, eu acho. Não vou lembrar agora, 2017, talvez. Ele era diretor da PAIN, né? Isso, ele era diretor da PAIN. Ele tinha sido também dirigente do Sinapro. E aí também é escolhido um profissional para o prêmio Laírson Kunzler, que é geralmente de acordo com o legado. Eles chamam de um legado exemplar no mercado da comunicação. E aí depois, então, inicia as categorias. Esse ano, os 3 homenageados, as homenagens do ano são surpresa, né? Muito, muito bacana, assim. Então, a primeira homenageada foi a Gagá Celente. Opa! Que foi mídia, né, durante muitos e muitos anos. Foi diretora e era diretora e proprietária, junto com o marido dela, com o Eloy, da Publivar, há muito tempo. Uhum. E também a Gagá foi professora durante muito tempo. Muito tempo na PUC. Isso. A Gagá está com, se não me engano, 70 ou 72 anos, uma coisa assim. E ela está com bastante dificuldade de locomoção. Ela teve um problema, enfim, e ficou muito bonito. Assim, ela fez questão de ir, ela tinha uma pessoa, inclusive, auxiliando ela nessa locomoção. Depois nós tivemos como homenageada a Bárbara Fabres, conhecida como Babs no mercado. Ela é gerente de comunicação do Grupo RBS. E a ARP justificou ali a sua escolha por ser alguém que realmente colabora com o mercado da propaganda, que está sempre envolvida com as agências, sempre envolvida nos eventos, que apoia essas iniciativas, e alguém que realmente faz, né? Bota a mão e faz. E a terceira abraça as agências de propaganda. E abraça as agências de propaganda. E a terceira homenageada da noite foi essa que vos fala. Tu tá com a bola cheia, hein? Uma grata surpresa. Tu sabe, né, que ela ganhou o prêmio ali, o da Dari. Eu acho que o Eveline estava lá, né? A medalha a medalha Alberto André.
E agora Foi essa semana também? Não, faz 2 semanas. Eu acho bom, Márcia, tu não aceitar mais nenhum convite para nenhuma festa esse ano, porque senão... Vou ficar muito nojenta. Nojenta e o teu coraçãozinho, não sei, Não tu vai tá aguentar. num estado interessante, lembra num disso, estado né? interessante, é verdade. A propaganda está grávida. Ou senão o Grêmio vai nascer muito exibido, né? Tu fosse representar, você foi pela NET, né? Na Ari? Na Ari, na verdade, eu ganhei a medalha Alberto André, Não, que net, cara. coletiva.net. Coletivo.net. Eu ontem? ganhei a medalha Alberto André como jornalista, como Exatamente. E representante tu do não tinha o mercado. menor indício de que tu poderia ser uma... Absolutamente Ah, surpresa. que coisa legal. Foi uma grata surpresa, assim. Inclusive, eu soube que uma das minhas jornalistas da minha equipe sabia. E comeu em E tranca. Comeu em tranca é do nosso tempo, viu? resistiu bravamente, Ela não, assim. ela não sabe ainda o que é comer tranca. Tu sabe, né? Eu também sei, né? Mas pelo contexto dá para entender perfeitamente do É. que se trata, né? E a Gabi segurou o segredo, enfim, e foi realmente... Quando eles começaram a chamar, como eles falaram sobre... A gente teve acesso, né, aos homenageados, mas as meninas suprimiram o meu nome. Então eu sabia que a Bárbara seria homenageada, assim como a Gagá e o Fernando Silveira, que é de quem eu vou falar agora. E aí, quando começaram a chamar e dizer, então, pela conduta no mercado, pelo engajamento com o ecossistema criativo, eu disse, olha, vão chamar o Fernando agora. Bem inocente. E aí, as meninas, vamos chamar o Paco, então, jornalista. Eu falei, não é o Fernando. E aí chamaram meu nome, eu fui bem surpreendida, assim, foi muito legal e muito bacana, primeiro, assim, ser homenageada num mercado que não é o meu de formação, né, porque eu sou uma jornalista que circula pelo mercado da propaganda. Sim, mas tu é muito enxerida, né? Muito. Acho que é por isso que eu sou jornalista. Eu prometi para ele no começo que eu ia tentar pegar umas palavras das antigas para ele poder compreender, entendeu? Perfeito. Ela é muito enxerida. Perfeito. Então, foi legal, foi bacana assim, esse reconhecimento. A gente tem um carinho muito grande pela ARP, sempre teve, eu respeito muito. Aliás, eu tenho uma admiração muito grande pelas entidades como um todo, porque eu acho que esse trabalho voluntário que esses profissionais fazem à frente de uma categoria é realmente uma doação que eu não sei se eu teria, né, esse desprendimento das minhas coisas, das minhas demandas profissionais em prol de algo muito maior, que é uma entidade, né? E aí, depois, então, como eu falei antes, nós tivemos o prêmio Laírson Kunzler para o Fernando Silveira, né, como eles disseram, por um legado exemplar dentro do mercado da comunicação. O Fernando é um cara muito reconhecido no mercado por sua ética, por sua postura, pela sua lisura, né, para com os seus representados, né, especialmente. Engraçadinho, né? E metido engraçadinho. O Fernando, então, levou... Inclusive, a estrela do prêmio Laírson Kunzler é diferente, é uma estrela branca. Tem toda uma simbologia bem legal também. E aí, depois, então, nós tivemos todos os premiados. As 2 categorias principais, assim, as mais aguardadas da noite, a agência do ano, claro, e o empresário. Antes era o publicitário do ano, né? Hoje o nome da categoria é empresário ou dirigente de comunicação do ano. Então, as agências concorriam a Move, a Moria e a Brivia. Ganhou a Moria. Inclusive, eu chamei de agência 5 estrelas, porque a Moria levou tudo. Ela, além, então, do título de agência do ano, ela levou mais 4 estrelas para casa. Depois eu vejo a lista aqui direitinho. E depois o profissional do ano, o publicitário do ano, foi o Marcelo Pacheco, do Grupo RBS, que, na verdade, foi o sucessor do próprio chefe, né? Porque o ano passado quem ganhou esse mesmo título foi o Cláudio Toigo, e ele que passou a Deixa eu te a fazer uma estrela. colocação, e tu segue depois aí, que é o seguinte, a gente tem falado aqui, Márcia, e Aveline, muito, e tem a ver com, se a gente tiver tempo, eu vou voltar a esse assunto por causa da tua revista, que eu estava falando para ele, que nós temos no Rio Grande do Sul, amanhã, a revista Preza e a dele como uma espécie de resistência da mídia impressa, né? Perfeito. E a dele é a mais antiga do Brasil, tu dissesse, né? Possivelmente do Brasil. Do Rio Grande do Sul E eu a não- mais antiga. E aí a gente começou a tergiversar e eu não te falei do ponto que eu vou falar para ela, que tem a ver com a agência de propaganda, que é o tal de conteúdo. E a Moria é uma agência altamente qualificada, mas tu não pode dizer que a Moria é uma agência que puxa pelo espírito criativo. Ela é uma agência competente
em tudo que faz, tal, trabalha bem, tanto é que não é a primeira vez que ganha. Não é. Eu conheço bastante bem o Fábio Bernardi. Tá? Que é vindo da criação, né? É um profissional de criação. Vindo de criação, ele trabalhou comigo na Nova Forma, foi o primeiro trabalho dele, e ele trabalhava como redator, e eu conheço ele particularmente porque ele é muito amigo do meu filho mais velho, eles estudaram Que legal. juntos no Batista, eu às tardes, porque eu tinha uma encrenca jurídica com a mãe do meu filho, então um modo de eu participar um pouco mais da vida do meu filho, e eu gostava muito de fazer isso, era eu sair do trabalho à tarde e jogar bola na hora do recreio com os guris do Batista, que estava o Fábio Bernardi junto. Então, tem e depois eles ficaram bastante próximos, o meu filho ficou bastante amigo da família, do pai dele, a gente ia junto aos fins de semana para um sítio que o Celso Bernardi tinha, ou tem, lá para aqueles lados adiante de Viamão, aquelas coisas lá. Águas Claras. Eu conheço bastante o Fábio Bernardi, personalidade, trabalho, ele fez realmente um trabalho bem fundamentado. Mas ele, apesar de ser uma pessoa que trabalha com a ideia criativa, tu não pega na agência dele assim aquela linha editorial qualificada. Não, qualificada é. Não, a linha editorial. Por outro caminho, quero dizer que não tem o espírito criativo. Isso, Márcia, é um reflexo daquelas conversas que a gente vem tangenciando aqui hoje, dizendo o mercado já não exige isso, ou não pede isso, ou os anunciantes não querem isso, ou as agências não oferecem isso. Então, eu acho porque que... quando eu me lembro assim que eu tenho elogiado muito aqui o Paulo Tiaraju, do tempo do Paulo Tiaraju até 2004, 2005, as agências do ano normalmente eram aquelas agências que, durante o período, tinham se notabilizado pelo espírito criativo. Então, a Move foi a agência que ganhou os últimos 2 anos, né? E eu acho que a Move também se encaixa nesse mesmo perfil de agência que tu dissesse. Cresceu muito. É uma agência absolutamente capaz, é uma agência com conteúdo muito consistente, mas não é reconhecida por uma questão criativa. Então, eu acho que a gente nem tem isso no mercado. Exato. Hoje. Eu acho que eu até acho que algumas ainda são mais resistentes assim, permanecem. Eu acho que sim. Eu acho que tem algumas assim ainda. Acho que a W3 é uma agência super criativa, mais puxada para o digital. W3. Enfim, W3 House. Acho... mas esses dias até andei me embrulhando aqui, que eu te disse, eu fui citar... A Panvel. E a porque, 3YZ que tu queria te referir. É isso. Porque eu acho que o trabalho da Panvel deu uma caída quando saiu da Compass. Talvez pela familiaridade com que porque a Panvel foi fundada, ela apareceu em 92 no mercado com tintas Renner e Panvel. A Competence, tu disse. A Competence. Ela atendeu a Panvel de 92 para cá, tempo. quase 30 anos, então tinha muita intimidade. Eu acho, Pinta, que isso tem muito a ver com a demanda do mercado, tá? Eu sempre digo isso, eu não tenho capacidade técnica de avaliar essas questões criativas, tá? O que eu acho? Eu acho que a Moria, por exemplo, ela fez um trabalho incrível esse ano com o Sicredi. Foi a maior campanha do Brasil, do Sicredi. Foi a primeira vez que o Sicredi fez uma campanha tão grande. Eu não lembro agora quantas histórias eles contaram. Eles contaram histórias de colaboradores, de fato, do Sicredi espalhados por todo o país. E foi um trabalho incrível, realmente. Assim, foi com a participação da Mítago. Eu particularmente, sou muito fã da qualidade técnica da Mocita também. Então, realmente, foi uma campanha muito incrível, ficou muito incrível. Do ponto de vista de uma leiga nessas questões técnicas, tá? Vamos lá. Não tem essa eficiência mesmo, até por coincidência. Mas eu acho que tem a ver com a demanda. E não com a capacidade criativa da agência entregar algo diferente. Eu casualmente, entidades como o Sicredi, eu acho que o Sicredi até é linha de ponta sem comparativo, porque o Banrisul não faz isso. Eles fazem muitos trabalhos, sabe como? E a Moria acompanha isso. Eles, por exemplo, de repente, eles convidam X pessoas que são influentes na comunidade. Eles têm formas de agir de Sicredi para Sicredi um pouco diferenciadas, inclusive no oferecer crédito, no oferecer não sei o quê. Como a investidora está envolvida com esse segmento, eu fui a 2 ou 3 churrascos à noite, onde o Sicredi ia lá apresentar o trabalho deles de propostas para financiar semente, não sei o quê. E a Moria acompanha o tempo todo isso. Não, é exato. Bom, eu concordo, então, para a gente seguir aqui.
Concordo com o teu olhar de que algumas agências não têm esse reconhecimento criativo, mas faço a ressalva de que não necessariamente pela sua capacidade de entrega, e sim pela demanda do anunciante, que a gente acha, né, como a gente vem falando, o mercado em si está mais cagalhão como um todo. Eu pensei, eu já ia te puxar a orelha se tu não repetisse essa palavra, Exato, porque exato. ia dizer A propaganda gaúcha está mais cagalhona. eu vim do salão ontem, você é mais respeitosa. Não, tu tinha que repetir essa palavra, Não, que já falou várias vezes aqui. Eu falo mesmo. Bom, só para a gente passar a palavra para o nosso convidado, né, que é o foco de hoje, além da agência do ano ter sido a Moria e o empresário, o dirigente de comunicação ter sido Marcelo Pacheco, do Grupo RBS, ele é vice-presidente de mercado. Nós tivemos a marca do ano, foi o Banrisul. Que também fez um trabalho bom. Muito bom. O veículo do ano foi a RBS TV. Ela concorria com ela mesma, né, que era 92, aliás, a Rádio 92, e também com a SBT. A influencer do ano é uma categoria nova, que é para esses digitais. A influencer é o creator do ano. Foi a Cris Silva, também do Grupo RBS, ela é uma jornalista, uma comunicadora. O profissional de criação do ano foi o Rafael Borer, da Competence. Não é a primeira vez que ele leva esse título, aliás, ele já encarreirou diversas estrelas. A profissional de atendimento do ano, agora, esse ano eles botaram profissional de atendimento e negócios ou gerente de projetos, porque os cargos mudam de uma agência para outra. Ficou a Andréia Monteiro, da Moria. Profissional de mídia do ano, também da Moria, a Denise Maruziak. O profissional de planejamento, adivinha a agência? Lara da Moria. Piccoli. Não foi a Lara Piccoli. A Lara nem concorreu esse ano, inclusive. Foi o Edgar Demucci, mas também da Moria. Profissional de produção gráfica, que esse ano ficou como profissional de produção ou... eu sabia que de algum modo a EO tinha que aparecer aí. Finalização de agência, ficou a Lori Pintos, da Moria. Nós temos que falar a Lori é muito querida também. Uma categoria o ano que vem, que é melhor web do ano. Não, melhor rádia. Melhor rádia. Direto. E aí, depois, a gente teve como profissional de atendimento de veículo do ano o Eduardo Rigon, do Grupo RBS. Ele também é o presidente do GAV, né, que é o Grupo de Atendimento a Veículos. O profissional de marketing de cliente do ano foi o Thiago Dimmer, que é o superintendente de comunicação da Assembleia Legislativa. O Dimmer, inclusive, foi o primeiro profissional de órgão público a ser indicado. É o primeiro que ganhou até hoje? Ele é o primeiro não só não tinha ganho nenhum profissional de órgão público, como não tinha sequer sido indicado. Então, mas a categoria já existia. A categoria existia, mas foram sempre indicados profissionais de marketing privado, nunca de um órgão público. Produção publicitária eletrônica e ou digital, ficou a Mítago, pelo 3º ano consecutivo, da Mocita Fagundes. A produção publicitária de imagem gráfica, né? Então, a área gráfica é o Estúdio Mutante. Normalmente vinha sendo já há alguns anos a Impressul, né? Que também concorreu, mas esse ano ficou com o Estúdio Mutante. Serviços especializados, esse ano também acho que super merecido, a Critério Inteligência e Conteúdo, que é uma empresa voltada à reputação de marcas, enfim, e muito ligada à área política. Como essa categoria, Márcia? Serviços especializados. Ali pode ser empresa de pesquisa, empresa de eventos, empresas de imprensa. O Yang do ano. O que é o Yang do ano? Essa foi uma categoria lançada ano passado. O Yang do ano é um profissional até 30 anos que se destaca no mercado, ou seja, ele não é uma promessa. Ele é, como eu digo, ele é o garoto prodígio do mercado. Assim, é um profissional que já tem carreira, já está consolidado, mas tem até 30 anos. Foi o Leonardo Polesso, do Grupo RBS. O professor do ano, que também foi uma categoria do ano passado. Então, a Liana tem que incluir outra categoria aí, que é o sênior do ano. O sênior, né? Nós dois vamos nessa, né? Vamos entrar na carona. O sênior do ano. O professor do ano também foi uma categoria que estreou ano passado, mas ainda não tivemos novidades, porque ganhou o mesmo, que foi o professor Alessandro Souza, já foi o nosso entrevistado aqui. Ele é o coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da SPM e ele é também diretor acadêmico da ARP. E ele ganhou pelo 2º ano consecutivo. E o estudante do ano foi uma outra novidade para esse ano,
eles lançaram um prêmio chamado ARP Academy. Então, os estudantes foram incentivados a propor, a inscrever, né, a submeter um trabalho em que eles tinham que propor a melhor solução de comunicação para o problema que um cliente real expusesse, né, o briefing. Foi a ONG Médicos Sem Fronteiras. Então, assim, é uma competição, na verdade, paralela ao salão, mas o resultado, o vencedor, é anunciado na mesma festa. E quem levou esse ano, então, a primeira estreia foi... A primeira estreia, ótima, né? A primeira a vencer a estreia deste prêmio foi a Juliana Ruiz dos Santos, que é uma aluna da Uniriter. Ai, cansei. Ufa. Deu. Então, Foi tá, isso. já que tu cansou, vamos te dar um descanso e vamos só... Já te devolvo a palavra, eu tenho que falar aqui do nosso apoiador. Esse programa aqui tem patrocinador, ou tu está pensando que isso aqui é pouca coisa? Não, Tu sabes, Eveline, tu eu sei sabe... que tu está bem forte, está bem instalado. Tu sabe quem é o maior distribuidor de tubos Tigre do Rio Grande do Sul desde 1956? Não. Não sabe. Tu um homem que sabe um monte de coisa, sabe do Mataborrão, do Hospício. Hospício São Pedro tu tinha que saber mesmo, claro. entendeu? Tu passaste por lá algumas vezes, né? Eu sim, mas... E entraste, saíste várias vezes. Mas eu passei lá no tempo do Arboredo. Ah, do Arvoredo. Quando o cara destruiu aquele troço, eu saí fora. Ah, sim. Não, sim. o maior distribuidor de tubos Tigre, todas as bitolas à pronta entrega, é Ivo Pens, na Presidente Roosevelt 864. Tá, o seu Ivo tem 90 anos, continua ativo na empresa, claro que não sozinho, mas tem o apoio decisivo do filho, e o neto também está entrando na empresa. E ele é o maior distribuidor por 2 ou 3 razões básicas. Foi o primeiro empresário que realmente acreditou. No nosso tempo era cano galvanizado. Tu te lembra a dificuldade para trocar cano galvanizado por tubo de tigre, tubo de plástico? Ninguém aceitava. É verdade. Ele achou que aquilo ia funcionar, acreditou, sempre foi um homem inovador, e aí virou o maior distribuidor de tubos Tigre. Ele tem 2 diferenciais que ele pede sempre para a gente salientar aqui no nosso merchandising, tá? Que é o seguinte: ele só oferece produtos à pronta entrega. Por que ele pede para salientar isso? Porque hoje tem empresas mais jovens, tal, com outro tipo de atitude comercial, que trabalham muito com venda consignada. O que é? Tu vai fazer uma obra, tu precisa dos tubos daqui a 2 meses, vai lá e compra da XPTO, que passa o pedido para a fábrica. E aí leva algum tempo para chegar. Não tem, no Brasil, não tem como, por mais competente que seja uma fábrica, quebra um caminhão na estrada, pronto. Né? Entendeu? E a outra coisa é o seguinte... Ou enfrenta uma greve de caminhoneiros, uma greve né? de caminhoneiro, e aí? Tua mercadoria está lá dentro do caminhão. Então, ele costuma trabalhar, e por isso que ele pede para salientar. Se tu quiser comprar alguma coisa que ele não tem em estoque, ele não te oferece para vir depois, para entregar depois, não tem como. É só a pronta entrega. E, por isso, ele se força a bancar um estoque regulador sempre para atender a demanda. O cliente. Porque, afinal de contas... Sua obra não pode parar, né? Não pode Você parar. pensou o prejuízo de uma obra parada? É irreversível. E aí ele tem um outro facilitador, que como ele está desde 1956 na mesma sede, e é sede própria e tal, e é na sede própria. Muito bem. E ele está ali desde sempre, e aquela rua é a Presidente Roosevelt, 864, ela também, como todo e qualquer outro lugar de Porto Alegre, é complicada para estacionar. Então, ele tem uma lateral pela Maranhão, aonde o sujeito chega lá com o seu caminhão ou a transportadora que vai carregar para ti, tá? E ele tem estacionamento próprio. Muito entendeu? bem. Eu já corrigi 2 erros, entre vários, graças a Márcia. Eu sempre digo próprio. Eu engulo o segundo R. Eu comecei a corrigir isso, aí eu comecei a dizer que meu nome não é Roberto, é Roberto. É que nós temos, na verdade, o seguinte, nós temos um vícios de linguagem, é uma coisa... Ou nós difícil. somos meio semi-analfabetos mesmo. Ou semi-analfabeto também, um pouco, porque nós convivemos com pessoas ignorantes, pessoas alienadas, pessoas semi-analfabetas, pessoas cultas. E o outro erro que eu cometia sempre aqui ao falar do Ivo Pens é que eu dizia assim, tu chega ali pela Maranhão e entra para dentro. E entra para dentro. Roberto, eu já te falei isso, Roberto. Então, a Márcia, além da competência profissional dela, ela tem mais essa coisa de generosidade. Só que ela faz isso em público. Ela, inclusive, já mandou calar a boca várias vezes. Várias vezes aqui, já me tapou a boca. Mas eu sei quem... Mas eu te ajudo a ser uma pessoa melhor. Claro. Mas isso aí é bom corrigir a tempo.
Eu sou o sujeito que, se tu me corrigir qualquer erro que eu venha ter... O nosso tempo está um pouco estourado, eu vou deixar, em prol da tua fala, eu vou deixar uma outra coisa que é uma alteração que a Márcia fez no meu trabalho aqui, porque tu sabe... Na tua vida, na né? minha vida. Tu sabe que falar mal dos outros é comigo, né? Eu até invento, eu sou intriguento, às vezes não tem nada o que dizer da pessoa. Fofoqueiro do bom. Fofoqueiro, Exatamente. Aí era sempre aqui, a Márcia está há tempo aqui desde o início da programação, e eu, que esse anúncio está uma merda, que a letra está errada, esses caras não são criativos. Ela disse, não, Pitaldi, para com isso não é agradável. Tu puxa energia negativa para cima de ti, mesmo que tu tenhas razão. Aí, por causa disso, nós acabamos criando, segunda-feira não deu para apresentar, hoje nós não vamos apresentar de novo, mas eu vou dizer que tem esse quadro, e segunda-feira veio o Roberto Filomena. A gente começa com o copo cheio daí. Aí a gente começa com esse programete. Ela criou um programete dentro do marketing ou propaganda, que é o copo cheio. O que é o copo cheio? É uma pequena versão só de coisas positivas. Tá. Como a gente só ouve coisa ruim... De toda a economia criativa, né? De toda a economia criativa. De muitas questões. E eu só vou anunciar aqui para a nossa audiência, o Jornal do Comércio acabou de publicar, por isso que a gente até pode, ele não vai perder a atualidade, Márcia, acabou de publicar um caderno dos investimentos já definidos para 2000, que aconteceram, Anuário de Investimentos 2019. E tem bastante coisa boa, bastante dinheiro. E a revista Gol, só na outra oportunidade tu vai mostrar a revista Gol. Não, nós vamos mostrar agora porque nós vamos te devolver a palavra. Revista Gol, então aqui, ó, possivelmente... A penúltima edição. E essa é a última. Essa é a última Essa é a última. Não, eu ia dizer possivelmente a revista mais antiga do Brasil, ainda em circulação, né? Ainda em circulação. Ainda em circulação. Ela é mensal, né? Mensal. Nós vamos te devolver a palavra, mas eu vou te fazer um pedido. Vamos falar rápido. Só... Não. Pode gastar os teus 5 minutos que restam, mas fala só da revista Gol, porque nós ficamos aqui tergiversando que o Hospício São Pedro, que é a arquitetura de Porto Alegre e tal. Que é coisa fala boa, da revista Gol. Pois então, tudo bem. A revista Gol não é só futebol, né? A revista Gol, ela trata, o slogan, o carro-chefe é Gol, é futebol, basicamente é futebol, mas o slogan é a revista de todos os esportes. Eu estou vendo aqui nessa última aqui uma matéria, Meninas de Ouro, e as Meninas de Ouro têm apoiado? Já está saindo matéria das meninas, e hoje, inclusive, casualmente, o Noveleto... Penúltima e última, tem matéria, eu dei uma olhada que tem matéria do futebol feminino. Tem matéria. Uma das coisas fundamentais está crescendo assustadoramente, e eu não estou me dando conta disso. Tu viu como nós homens... A gente interrompe. Não, é para auxiliar, nós temos que curar ele também, não só a mim. Aquela tal de masculinidade tóxica. Tu vê como até a semântica, a hermenêutica nos trai. O futebol feminino está crescendo assustador. Por que assustadoramente? Não, assustadoramente... Mas é uma questão cultural, a gente entende. Mas é isso. A masculinidade tóxica. Há uma mudança radical, súbita, assim, que de uma hora para outra, depois que o Profut exigiu, e a CBF exigiu que os clubes profissionais... Me parece que só os grandes clubes, não tenho certeza se os clubes médios, de segunda divisão... Não, acho que são só os grandes. Eles são obrigados a ter futebol feminino. Então, os clubes, necessariamente, porque hoje o futebol feminino é uma modalidade olímpica. Uhum. De formas que hoje os clubes têm interesse, porque está crescendo muito, e, para não me tornar redundante, assustadoramente... Não, mas crescendo muito é melhor do que assustadoramente. Mas vamos colocar as duas, então. De formas que está crescendo tanto, ou assustadoramente... Não, está crescendo tanto. Está crescendo tanto. Então, ficamos assim, então. Que já tem patrocinador me procurando, sem eu precisar ter a necessidade de visitar os anunciantes. Porque eles viram alguns aí... O já quer ganhar dinheiro com as moças. Mas claro. Mas é óbvio. Mas o espaço editorial já vem colocando, já há uns 2, 3 anos atrás, há uns 2, 3 anos eu venho publicando quase que permanentemente espaços editoriais de futebol feminino. E as empresas estão vendo isso, uma delas é a Pompeia. E outras empresas também estão se interessando, tal, porque está crescendo muito. E hoje, casualmente, eu fiz um contato com o Noveleto, porque eu quero fazer uma edição especial do Noveleto, que vem administrando a Federação Gaúcha de Futebol há 16 anos, ininterrupto, e o Noveleto está encerrando. Já encerrado há bastante tempo. Tu achas? Eu tenho certeza. E está encerrando. Então está assumindo o Luciano Oxman. Tu vai ver a diferença. Bom, é possível, não sei.
Então ele me descobrou, eu pensei, vem cá, vamos fazer um editorial, vamos fazer uma matéria especial, uma edição especial, contando a tua passagem, esses 16 anos, todos os projetos que tu fizesse, tal, para publicar na revista. E disse, olha, me interessa e não me interessa, mas me interessa de fazer alguma coisa contigo, o custo é alto. Eu vou te dar uma barbada para tu fazer uma sacanagem para o Noveleto. Faz a matéria, tal, entrevista ele, tudo. Quando estiver assim, a entrevista estiver quase com aquela sensação de terminada, tu diz, Noveleto, uma última coisa aí, tal, tu é um homem simples, veio do interior, não sei o quê, abriu uma rede de loja, foi bem sucedido, mas eu acho que tu aprendeu muito nesses 16 anos, naturalmente isso deve ter acontecido. Aí, fala um pouco aí sobre name rights. Pede para ele falar um pouco sobre name rights. Ele não sabe nem pronunciar essa palavra. Eu acho que ele não sabe nem pronunciar Então, essa o dia é palavra. muito implicante. Porque Eu sou intriguento. O Noveleto, ele tem altos e baixos. O cara é bom, ele não é ruim. Ele pelo menos para mim, ele me ajudou muito. Eu não posso reclamar, porque, em compensação, sempre as páginas sempre tiveram à disposição dele. Mas aí ele me cobrou e disse, olha, eu até me interesso de fazer alguma parceria contigo, vamos amenizar custos aí, vamos reduzir os valores que estão me pedindo, mas eu quero que tu coloque futebol feminino. Tu pode fazer uma matéria comigo, mas eu quero que tu dê espaço para o futebol feminino. Porque agora ele vai ser o vice-presidente da CBF, largando essa federação, vai ser o vice-presidente da CBF. Então ele sabe que os órgãos governamentais e tal estão exigindo, cobrando do Profut, estão cobrando da CBF, das federações, para que o futebol feminino cresça. E o futebol feminino, olha, nos grandes jogos aí que eu tenho visto em alguns lugares aí pela televisão, muitas vezes ele é muito mais técnico do que o futebol masculino, que muitas vezes... Por exemplo, se nós compararmos com o time do Inter, dirigido pelo Zé Ricardo, tenho certeza que tu está falando uma coisa correta. Não, falando uma coisa correta, tu fez a água por fim. Então tu vê a Marta, tu vê algumas jogadoras do futebol brasileiro aí, e até algumas que tem no Internacional aí, olha a qualidade técnica das meninas. Não, a assim, Marta é excepcional. Mas a Marta é fora da curva, né? Eu acho que a gente tem vários Marta exemplos. Mas tem algumas jogadoras do Internacional, do próprio Grêmio. No Internacional... Gostei dessa, do próprio Grêmio. Do tem próprio Grêmio. Tem um pejorativo aí para cima do Grêmio. Tem. Do próprio Grêmio. Não, nem tanto, não. Mas, não, eu sou colorado, mas eu tenho dado espaço para o Grêmio e para o Internacional. Muito mais para o Internacional, porque o Internacional esse ano já ganhou... Virou um coitado. Já ganhou um brasileiro. No primeiro ano, oficialmente, que o clube já introduziu o futebol feminino, já ganharam o título nacional. Quer dizer, passou pelo Corinthians, passou por clubes lá, e ganhou em São Paulo, lá do Santos, empatou aqui e foi campeão. Quer dizer, então o futebol feminino está assim, em ascendência muito forte. E para o futebol, para nós, do esporte, para as outras atividades também, porque o futebol ele gera tantas outras coisas importantes. O futebol, quando tem competições boas, Libertadores da América e tal, todo mundo ganha. Eu ganho, tu ganha, nós ganhamos e tal. Até o pipoqueiro, os bares, os botecos, os pipoqueiros, todo mundo ganha. E é uma coisa saudável, boa, porque a economia flui, né? Então, mas falando da revista, a revista tem 36 anos, em maio do ano que vem completa 37 anos. Tu acha que a última... a revista mais... o material impresso mais antigo do Brasil? É a revista mais... Hoje, no Brasil, eu tenho certeza que é uma revista... No Rio Grande do Sul, eu tenho certeza. No Brasil, a revista impressa, eu acho que é a mais antiga. Porque muitas revistas sucumbiram, né, em função do papel, do custo, E o mais importante, que chama a atenção muito dos colegas da imprensa, é o seguinte, que desde o primeiro número de 1983 até os dias de hoje, a revista sempre teve um formato 21 por 28 e sempre o papel foi couché. Eu sempre procurei ter o papel couché, é mais caro, é verdade, mas o papel couché, com boas matérias editoriais, com boa diagramação, a visibilidade, a diagramação, o design, ela se torna bem mais qualificado, bem melhor, e o pessoal fala muito disso, muito, muito. Então, toda a vida a revista foi em papel couché. Mas não adianta ter o papel couché se não tiver uma linha editorial qualificada. Eu conheço uma série de empresários que, quando me pede um folder, por exemplo, que ele quer que seja mais bem apresentados,
o Foltz seja mais bem apresentado, diz assim, me faz o orçamento também naquele papel culchê. Culchê. Meu Deus. Tem muitos que ainda dizem vinculação. Eu queria Vinculação, eu ia vincular um anúncio. Aqui na rádio, por exemplo, a gente... Mas tu tem que chegar no ar, não tem que dizer, não é vincular, é veicular. Não, eu sempre explico. Tu tem que dizer, sabe por quê? Porque o ouvinte, ele fica no ar, né? Não, olha, os caras dizem errado, dizem vinculação, audiência, é veicular. Assim como também aqui na rádio, que é uma... Aliás, eu sou jornalista e digo o seguinte, Tu diz eu vincular. gosto muito, sabe do quê? Eu gosto de ser corrigido quando eu falo alguma coisa indevida. Tu já falou um monte de coisa errada, eu não te corrigi. Mas tu tem que corrigir, mas eu prefiro que corrija. Não corrigiu porque não quis, né, Ameline? É importante isso aí. Tu disseste, por exemplo, ela me corrige no ar aqui, não é próprio, Roberto, é próprio. Entendeu? Pena que ela diz no ar, eu gostaria que ela me dissesse de canto, mas vamos lá. Por exemplo. Tu disseste, Gente. por exemplo, 2 vezes, há 36 anos atrás. Não, é há 36 anos. 36, claro, não tem atrás. Se é 36 é porque não é atrás. Sim, entendeu? mas é vício de linguagem que nós temos esse defeito. E, aliás, muitos jornalistas, se tu ficar atento nessas grandes rádios, aí tem muito isso aí. É verdade. E, aliás, erros ortográficos, principalmente erro ortográfico e erro de concordância, Bom, tu já falou bastante de agência. nos jornais, olha, é vergonhoso. Porque hoje os veículos estão querem reduzir custo, querem... Vai falar mal dos estudantes de comunicação, quer ver? Não, querem reduzir custo. Não, ele e vai aí falar de veículos que contratam. Contrato, Por Contratam. ele não revisores. teria o premiante. Aí contrata. Não, e ainda aí, assim, o estudante não. aí chega o jornal, não vou citar o nome, chega um jornal aí forte, tem um belo de um revisor, mas porque o sujeito trabalha tantos anos e já ganha tanto. Não, vamos mandar o sujeito embora, porque já está há muito tempo, os custos são altos. E amanhã depois o sujeito entra na justiça e nós vamos pagar um balaio aí grande aí. Vamos tentar resolver isso aí, amenizar, vamos mandar para a rua e vamos buscar um outro aí jovem aí, com capacidade, um estudante. Aí esse estudante que de uma certa forma tem uma boa cultura, entre aspas, mas às vezes os textos e as revisões deles não são boas. Tem dificuldade. Então isso aí é ruim porque quem paga, quem sofre com isso é o leitor. É o leitor. Porque tu vai ler e tem erros. Este problema, por terríveis. exemplo, nós não temos lá no Coletiva. Entendeu? Não, às vezes dá uma escorregada. É, vamos ser escorrega, justos. sim, Acontece. escorrega. Gente, Inclusive nos sites dos grandes veículos aí, como o Globo, o Terra. O Terra tem muito erros, é verdade. muitos erros. Então Gente, tá bem. Foi ótimo o papo. Vamos deixar o microfone aberto para o Eveline voltar quando ele quiser, né? Isso, O microfone e portas abertas. Segunda-feira nós teremos aqui o copo cheio, então. O copo cheio e e o Beto Filomena. falando Da campanha de fim de ano do Zafari. A nossa Beto tão- Filomena é o diretor de criação da Da Matriz, Matriz. que cuida dos trabalhos criativos do E ele vai Zafari contar e de o- outras A marcas. matriz Mas- não é o professor Luiz Coronel? Não, o Luiz Eles Coronel, são ele- sócios. Foi meu professor, Eles inclusive, são de sócios. História no Colégio Oswaldo Aranha, em frente ao... O Luiz Coronel Eles foram é mais sócios. um gurula da gente. Isso. Guru, né? Ele cuida mais da parte, eu acho que da Poética. parte Poética da gente. Exato. Gente, este foi mais um marketing ou propaganda quinta-feira, então. Quinta não, desculpa. Quinta é hoje. Segunda-feira, então, dia 9, estaremos de volta às 13 horas, como o Roberto falou, com o outro Roberto, dessa vez o Filomena, que já esteve aqui conosco, mas vem para contar sobre o seu processo criativo na nova campanha tão esperada de fim de ano. É aquele clique, né? É. Quando vem a campanha do Zafari de final de ano. Felicidade na cidade. Está acabando o ano e o Natal se aproxima. Zé, muito obrigada pela tua presença. Volte Muito obrigada sempre. por compartilhar conosco as tuas experiências. Volte sempre. E para E últimas despedidas, o microfone E é vida teu. longa para tua revista. Vida longa, Revista Eu Gol. quero aproveitar a oportunidade, já que é final de ano, desejar para vocês aí um bom final do ano, Não te engana, um tu bom não, ano tu de não tá na gaúcha, 2020. tu tá na eu. Que maravilha. E então que o final do ano e o início do ano venha próspero para vocês, que vocês sejam felizes, que a rádio tenha sucesso. Eu agradeço o convite, Roberto Pitaúdi, pela oportunidade. É a primeira vez que eu vim aqui, a última vez que nós falamos em rádio web foi na